Nós estamos alegres, o nosso coração está muito feliz, porque no final da semana do Calvário, no final da semana da Paixão, conhecida mundialmente por este nome no mundo cristão, nós temos a oportunidade de participar da Santa Ceia. Nós vamos analisar um pouco mais nesta noite o que é esta Santa Ceia, o que ela representa, o que ela significa. E por estarmos na igreja para juntos participarmos do que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, nós queremos aproveitar e mandar o nosso abraço para o internauta, os amigos que estiverem nos acompanhando, de onde forem, estiverem nos vendo agora, que Deus abençoe, aonde você estiver. Participe conosco aí, na sua casa, no seu trabalho, rodando por essas avenidas, estradas, juntamente aqui conosco. E vamos começar este culto e essa cerimônia de Santa Ceia cantando o hino 520. Ele é muito significativo para a Santa Ceia. Hino 520. Atitude de reverência, joelhos prostrados, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai de amor, muito obrigado, Pai querido, pelo convite para que teus filhinhos, nós pudéssemos estar na tua casa nesse dia tão especial. Amém. É um dia de festa, é um dia que lembramos da sua ressurreição e podemos assim confirmar o nosso desejo, Senhor, estar mais perto de ti, de servir, e esperarmos que o Senhor venha logo para esse mundo cheio de dor e pecado, para que assim possamos morar contigo eternamente no céu. Amém. Fique com essa programação. Dirija esta festa maravilhosa que pedimos por Jesus. Amém. Amém.
Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Mas quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Mas quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Amém. Deus seja louvado por esse hino tão bonito. Viveremos o Evangelho. Que Deus dê essa bênção para vivermos a essência pura e cristalina desse Evangelho. O mundo cristão hoje parou, fez procissões muito bonitas. O Papa falou lá no Vaticano, em meio a uma chuva que caía, pedindo que o mundo voltasse seus olhos para o massacre de cristãos que está havendo. E essa semana agora, algo absurdo aconteceu na África. 170 universitários foram mortos por serem cristãos. É algo inominável para os nossos dias.
quando esses terroristas entraram naquela universidade e separaram os alunos entre muçulmanos e cristãos e fuzilaram jovens inocentes simplesmente por serem cristãos. Só no Iraque nós temos 300 adventistas desaparecidos. Só no Iraque. Então, se formos pegar as religiões cristãs e denominá-las, da igreja adventista, só no Iraque, 300 estão desaparecidos. E por estarem desaparecidos, tudo indica que foram mortos, entre outros. Porque em um momento que o mundo para falar sobre Jesus que dá a vida, as pessoas matam aqueles que acreditam em Jesus, tiram a vida dos que acreditam em Jesus. Ele é a vida, e as pessoas morrem. Em pleno século XXI, é quase impossível acreditar que uma intolerância como esta existe. Porém, algo pior está aí pela frente. Devido à mesma intolerância religiosa, pior do que aquela que houve na Inquisição, haverá antes da volta de Jesus. E o que nós estamos vendo é apenas um resquício daquilo que a Bíblia fala que as coisas iriam de mal a pior antes da volta de Jesus. E o texto que eu escolhi para esta noite fala exatamente sobre o reino de Deus. E a ocasião, uma delas, no reino de Deus, quando Jesus voltar, referente a isso que estamos vendo aqui agora. O que foi, há quase 2000 anos atrás, a ressurreição de Jesus? Em um domingo como este, no final da semana do Calvário, da Semana Santa, a semana da Páscoa. Por que Páscoa? Porque esse nome não tem absolutamente nada ligado a ovos de Páscoa. A Páscoa era a celebração do povo judeu. Os hebreus, quando saíram do cativeiro egípcio, após 430 anos cativos, e a Bíblia fala claramente que naquele dia exato, dentro do plano de Deus, nenhum dos seus filhos ficou na terra do Egito. E ao saírem do Egito, foi estabelecido a festa da Páscoa. E a Páscoa está ligada à libertação que eles tiveram da opressão egípcia durante 430 anos, e a Páscoa para nós simboliza a libertação do pecado. Não há uma ligação com ovinhos de Páscoa, coelho de Páscoa. Isso é uma invenção estritamente comercial, que ganha um espaço na mídia muito maior do que o significado e a essência da Páscoa, que é Jesus. Eu quero ler com os amigos e os irmãos um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 22. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. E nós vamos ler alguns versículos. E antes da leitura, eu gostaria de convidar a congregação para juntos orarmos, pedindo a bênção de Deus pela explanação da sua palavra nesta noite. Vamos orar. Querido e bom Deus, louvado seja o teu santo nome por este dia alegre que nos dás, que trazemos à nossa memória a ressurreição de Jesus. Que não seja apenas um fato histórico, espiritual, contido na tua palavra, homenageado pelo mundo cristão, mas seja, acima de tudo, o símbolo que se requer do trono de Deus para nós, que é aceitarmos Jesus como nosso Salvador, como aquele que ressuscitou e está nos céus e breve voltará. E que a Santa Ceia desta noite encontre em nosso coração o lugar todo especial e as portas totalmente abertas para recebermos esse poder maravilhoso.
O mesmo suplicamos para os amigos internautas, aonde estiverem, recebam também a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Lucas, do capítulo 22, e a partir do versículo 13, nós lemos Lucas 22, a partir do versículo 13, e indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, no caso Jesus, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vejam o versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Eu quero enfatizar esse texto. Na compreensão dos irmãos, Jesus estava dizendo, esse texto que eu falei agora e repeti, para ele, para os discípulos ou para todos, envolvendo ele e os discípulos? Para quem Jesus disse isto? Está no singular. Para ele, eu não comerei mais. Os discípulos ficariam no mundo e teriam oportunidade de participar da ceia. Jesus não mais. Até aquele dia que se cumpra no reino de Deus. Pergunto, haveremos de participar da ceia na nova terra? Sim ou não? Sim. Mas por quê? Por que nós vamos participar da ceia se o símbolo dela é para a remissão dos pecados e no céu nós não teremos pecados? Por quê? O mesmo motivo que Jesus vai carregar as marcas em suas mãos por toda a eternidade. Lembrança do plano da redenção estabelecido, cumprido, vivido e efetivado por Jesus, para demonstração para todo o universo, de acordo com a palavra de Deus, que o mal não se levantará pela segunda vez. Ali está Jesus antes do dia que comemoramos hoje da ressurreição. Isto foi na quinta-feira que antecedeu a cruz, a Santa Ceia. E a ressurreição de Jesus foi no domingo. Então passaram-se esses dias. O que Jesus está aqui dizendo, dentro do original, é uma repetição, é um pleonasmo. Com muito desejo, desejei participar convosco desta Páscoa antes que padeça. Em algum momento da festa da Páscoa, Jesus estabeleceu a Santa Ceia. A comemoração da Páscoa estava em andamento. Judeus de todas as partes do mundo vieram para a comemoração da Páscoa. Em algum momento da comemoração da Páscoa, naquela quinta-feira ao entardecer, quinta-feira essa que antecedeu a cruz, a crucifixão, Jesus estabeleceu a Santa Ceia. Mas por que ele estava triste se era um momento de libertação? A tristeza de Jesus estava ali na frente deles. Os discípulos estavam brigando entre si para verem, ou entre eles, o que seria o maior no reino que Jesus iria estabelecer. Eles tinham certeza absoluta que Jesus ia retomar o trono de Davi.
e a restabelecer o trono de Davi. Por quê? Porque há poucos dias antes, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado em um jumentinho, à semelhança dos reis que, após uma grande conquista, entravam triunfalmente na cidade conquistada ou na sua cidade natal, montados sobre um jumentinho. E as pessoas tiravam as vestes, colocavam no chão, as pessoas pegavam folhas das palmeiras, acenavam, como sendo louros da vitória. E Jesus deixou-se entrar triunfalmente em Jerusalém. E agora estavam os discípulos achando, é o momento ideal para estabelecer o reino de Davi. Páscoa. Judeus de todo mundo. Jerusalém está repleta de pessoas. Estas pessoas vão voltar, esses judeus vão voltar depois para todos os lugares do mundo. E eles vão voltar dizendo, Jesus, o Messias, restaurou o trono de Davi e fomos libertos do jugo romano. Ellen White diz que nunca as bandeiras romanas estariam tremulando sobre os muros de Jerusalém se aquele povo tivesse sido fiel à promessa que Deus havia dado a Abraão. Qual promessa? Se diligentemente Abraão guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos, então farei da sua herança uma grande nação que prosperará. E olhe para as estrelas do céu, Abraão, comece a contar. Senhor, mas eu não posso, pois os seus descendentes serão em número tão grande que você não poderá contar. O povo divorciou-se de Deus, trouxe para si costumes pagãos, começou a adorar ídolos pagãos, e a bênção de Deus foi retirada. E os romanos vieram e tomaram conta não somente do mundo, mas de toda a Palestina, de toda aquela região. E então os discípulos pensaram, este homem que aqui está tem tudo para ser o Messias e o libertador, instaurando novamente o reino de Davi, o trono de Davi. Quem estava puxando o jumentinho quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém? Quem estava puxando aquele animalzinho? Lázaro. Lázaro, que havia sido ressuscitado. Então eles agora conversavam e diziam, se em uma batalha com esse trono restaurado de Davi, alguém morrer, ele tem poder para ressuscitar. Que exército este vai ser imbatível? Quem morrer vai ser ressuscitado. Nós vimos ele ressuscitar, Lázaro. Se porventura Jerusalém for cercada e acabarem os alimentos da cidade e não tivermos mais víveres para comer, com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, ele pode sustentar todos. Você lembra quando aquele garotinho, com aqueles pãezinhos e peixinhos, alimentou uma multidão de milhares de pessoas? E Jesus, para dar um exemplo de não desperdiçar, mandou recolher o que sobrou, e 12 cestos foram enchidos com peixes e pães. Então, se o exército nos cercar e faltar comida, ele faz o milagre e lá vem a comida. Mas tinha algo monetário, financeiro, muito interessante. E Pedro era quem dizia. Pedro era testemunha. Jesus disse, para que não tenhamos problemas com as autoridades, Pedro, vá lá ao mar, jogue o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca do peixe. E quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda chamada estáter. Pegue aquela moeda e pague o seu tributo e o meu. E então eles comentavam, já imaginou a riqueza que vai ser esse reino? Nós vamos ao mar, pescamos milhares de peixes, e ele tem poder para que na boca de cada um tenha um estáter, uma moeda, outra mais valiosa. E quando Jesus chegou para a Páscoa,
cumpriu-se o que nós lemos agora em Lucas 22. Os olhos de Jesus estavam marejados de lágrimas. E os discípulos não entendiam porque eles estavam tão contentes, tão felizes com a possibilidade daquele reino ser restabelecido, e Jesus triste, com os olhos lacrimejando. Porque ele via que aqueles homens que estavam ali degladiando para ver quem seria o primeiro no reino dele, discutindo esses assuntos que eu falei agora, não estavam preparados para que na noite seguinte, na sexta-feira à noite, Jesus estivesse morto. 24 horas depois, naquele horário do pôr do sol da quinta-feira, onde houve a Santa Ceia, no dia seguinte, na sexta-feira, Jesus estaria enterrado. E eles não estavam com a mente voltada para as questões sérias, corretas, reais da vida do Messias. Então Jesus disse essas palavras que eu acabei de ler. Com desejo, eu desejei muito participar com vocês desta Páscoa antes que eu padeça. Eles não entenderam o que era este padecer. O que é isto? E Jesus disse: pegue este pão que eu vou dar para vocês, repartam um pedaço para cada um. É o meu corpo que é partido por vocês. Isto é, eu estou fazendo isso por amor a vocês. Eles comeram aquele pedaço de pão e não entenderam nada. Jesus pega e reparte o puro suco da uva e disse: tomem, isso aqui simboliza o meu sangue que vai ser vertido ou derramado por vocês. Eles não entenderam nada. Era Páscoa e Jesus estabelece, dentro de algum momento da Páscoa, a primeira Santa Ceia. Até então nunca havia ocorrido a ceia. Nunca Jesus havia lavado os pés deles. Nunca Jesus havia dito, como em São João capítulo 13, versículo 13, ora, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Por isso que nós realizamos a cerimônia do lava-pés. E então Jesus disse essas palavras: na verdade, eu não comerei mais convosco, eu não participarei mais convosco até aquele dia no reino de Deus. E tendo dado graças, partiu o pão, repartiu com os discípulos, e naquele momento começava a contagem regressiva do ápice do plano da redenção. A cruz, a ressurreição, e 40 dias após a ressurreição, a ascensão. Quando o desespero, o pior sábado dos discípulos, foi o sábado que Jesus estava enterrado. Como ele ressuscitou, ele é Deus e está morto. A divindade não morre. O que é divino não morre. Mas nós enterramos o corpo dele. Nós o levamos para ser sepultado. Quando a madrugada do sábado para este dia de domingo, há quase 2000 anos, surgiu, e antes que o sol raiasse, o mais poderoso dos anjos, o anjo Gabriel, rasga os céus como um raio. A sua fisionomia é como um guerreiro imortal. A presença dele põe por terra aqueles soldados forjados na luta, na guerra do Império Romano. Homens duros, corajosos, cruéis, sanguinários. Eles caem como mortos diante da presença daquele anjo, que tira como um seixo de madeira aquela pedra enorme que estava naquele sepulcro, colocada por muitos homens. Ele puxa aquela pedra e ele diz: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Aí vem o ponto, irmãos, mais lindo da história da redenção. Jesus glorioso, a divindade inerente em si, ressurge. Ele sai daquele sepulcro, abre os braços e diz:
Eu sou a ressurreição e a vida. Os soldados atordoados viram aquilo, não podiam acreditar. Os sepulcros que foram abertos na sexta-feira, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, entregou-se. A natureza rebelou-se contra a morte do seu Criador. Os céus escureceram, o ribombar dos trovões, os relâmpagos, sepulcros se abriram, mas ficaram abertos. E quando Jesus ressuscitou no domingo, aqueles sepulcros que haviam sido abertos na sexta, ressurgiram, salvos, remidos de todas as épocas, entraram na cidade santa, entraram em Jerusalém. As pessoas viram aqueles que ressuscitaram. E quando Jesus foi para o céu, eles ascenderam com Jesus também. Cenas maravilhosas do domingo da ressurreição. E quando tomamos esta ceia agora, no domingo à noite, 2000 anos depois, nós somos convidados, com a leitura que eu acabei de fazer, para tomarmos esta ceia no reino de Deus. Os amigos sabem o que significa esse convite? Jesus ressuscitado e agora glorificado, prestes a vir, no dia 5 de abril de 2015, ele convida a sua igreja para participar com ele da ceia no reino do Pai. Você ficaria fora de um convite como este? Você teria coragem de negar um convite como este? É este o motivo que me traz aqui para falar com os irmãos. Eu peço a Deus que Deus me dê a graça, a bênção de estar naquele dia juntamente com os meus queridos que descansam, preparados para a volta de Jesus. Ressurgirão na primeira ressurreição. E se estivermos vivos, transformados, e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido de imortalidade. Então haveremos de subir com o Senhor nos ares e viveremos com Ele para sempre, e lá participaremos da Santa Ceia no céu. É isso. Você aceita esse convite? Levante a sua mão. Querido e bom Deus, dê a bênção para que todos nós, com a nossa mão levantada agora, que aceitamos este convite. Os amigos que estão levantando a mão lá em casa, no trabalho, aonde estão, quando Jesus voltar, estejamos agora preparados, pois ao participarmos desta ceia, nós somos justificados, e é o simbolismo de um rebatismo. Nós estamos sendo reconduzidos, puros, novamente ao trono da graça e da misericórdia do Pai. Louvado seja o teu santo nome por este convite e por aceitarmos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciarás a morte do Senhor até que o venha.
joelhos, falemos com Deus. Querido e bom Deus, como é bom saber, ó Pai querido, que Jesus Cristo, sendo Deus, veio a este mundo e como homem, sofreu, padeceu e morreu, para que assim nós pudéssemos novamente, Senhor, fazer parte do Teu reino. Amém. Neste momento, Senhor, que vamos representar o corpo de Cristo, comendo esse pão, nós queremos mostrar e confirmar o desejo, Senhor, que temos de fazer parte desse sacrifício e estarmos contigo nesse reino eterno. Amém. Que o sacrifício de Jesus Cristo, Senhor, não seja em vão nas nossas vidas e que nós possamos entregar de corpo e alma o nosso ser para Ti. E é em nome desse Jesus, meu Salvador, que eu suplico. Amém. Amém. A palavra de Deus que acabamos de ler e que foi lida agora, novamente, diz: e tendo dado graças, partiu o pão. Seguindo o mesmo costume, nós estamos partindo esse pão, e esse pão não tem fermento. Esse pão que vamos dele participar simboliza o corpo de Jesus sem pecados. E a bênção de Deus é tão maravilhosa em nos dar, nesse momento, a chance, a oportunidade de lembrarmos o que Jesus fez. Tente imaginar quando os diáconos passarem e lhe oferecerem este pão, Jesus estendendo para os seus discípulos, e ao você pegar, ouvir Jesus dizer: pegue, é o meu corpo que foi partido para a remissão dos seus pecados. Somos livres em Cristo Jesus pela bênção da cruz. Louvado seja o nome de Deus. Todos aqueles que vão participar, por gentileza, se coloquem em pé, e quando chegarem para servir, tome o pão em sua mão e aguarde até que todos tenham recebido para participarmos juntos.
para a remissão de nossos pecados e como uma entrega sincera a Deus, participemos desse pão todos juntos. Amém. Semelhantemente, depois de orar, de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Quero convidar a todos também para nos colocarmos de joelhos para mais uma oração. Ó Pai querido, nós temos muito a te agradecer, primeiramente porque o Senhor instituiu esses símbolos para que pudéssemos, nestas oportunidades, renovarmos a nossa fé e, conforme a orientação do Teu Filho também, fazermos isso em sua memória. Queremos te agradecer porque diante de nós temos aqui o puro suco de uva, representando o sangue que teu Filho derramou por nós na cruz. Nós queremos te dizer, ó Pai amado, que aceitamos esse sacrifício apesar de não merecermos, e que ao ingerirmos esse símbolo, ele possa promover uma reação tão grande em nossas vidas, a ponto de testemunharmos a todos do grande amor que o Senhor tem por nós. Esteja conosco durante todos os dias de nossa vida, pois nós precisamos de Ti. Isso seja uma realidade e o pedimos em nome do Teu Filho também. Amém. Da mesma forma que o pão, todos aqueles que vão participar desse puro suco da uva que simboliza o sangue de Jesus, se coloquem em pé e ao receberem o cálice, se assentem em oração até que todos tenham recebido para juntos participarmos. Podem ficar em pé.
com reverência e a bênção maravilhosa desse momento, purificando o nosso ser e aceitando esse amor maravilhoso de Jesus, participemos todos juntos. Amém. Como nas ceias anteriores, leve este cálice para casa. Guarde-o como recordação da primeira Santa Ceia de 2015. Amigos e irmãos queridos, nós já estamos vivendo o 4º mês de 2015. Outro dia, nós estávamos começando o ano. Nós temos ainda em nossa mente o Natal do ano passado, o Ano Novo, já estamos no 4º mês. E quando 2 episódios acontecidos com famílias queridas ao meu coração aconteceram nessa semana, eu pessoalmente agradeço muito a Deus por estar aqui, participando dessa ceia com os irmãos e amigos. E eu agradeço muito a Deus em tê-los aqui na igreja. Sábado retrasado, de ontem, há 7 dias atrás, uma família querida estava reunida no IASP, participando do almoço em família. E ali estava o meu amigo Eude. Eu fui pastor na Igreja Central de Santo André há 15 anos atrás. Fizemos muita amizade. O Eude, a família, as meninas eram solteiras, agora todas casadas, mães. E o Eude reuniu a família lá no IASP. Assistia lá à igreja. Pois sexta-feira, agora, há 2 dias atrás, o Eude foi enterrado. Surgiu um câncer no cérebro dele que o matou, o fulminou muito rapidamente. No sábado, após o almoço, estava o pastor Gilson, que havia sido pastor do IASP, almoçando com a família, e ele foi descansar um pouquinho. E hoje, quando eu falei com alguém da família, me disse que o pastor Gilson, enquanto dormia, sonhou que deveria ungir o Eude. E no sábado à tarde ele reuniu ali a família onde ele estava e disse o que Deus havia colocado em seu coração e ungiu o Eude. Na madrugada daquele sábado, retrasado agora, ele já foi levado para o hospital da Unicamp e já entrou em coma, muito rapidamente. Há poucos dias atrás eu estive aqui em um hospital fazendo a unção do pai do Marcel, da Elisângela, da Mônica, que frequentam o Jardim Colorado. E hoje pela manhã a família ligou que ele descansou. E o genro estava dizendo: pastor, a família está conformada e o filho desse irmão que eu ungi, que é pastor, me ligou lá da Baixada Santista e falou: pastor, Deus seja louvado, o meu pai morreu preparado, descansou preparado. Como eu convidei, e a igreja toda levantou a mão, para o convite que Jesus fez para estarmos com Ele no reino eterno participando dessa ceia, há apenas 2 formas de irmos para o céu quando Jesus voltar. A primeira delas é se tivermos descansado, como esses que vos disse agora, nessa semana, amigos queridos, que descansam agora aguardando a volta de Jesus. A primeira forma é quando Jesus voltar, preparados ressuscitarmos. E a segunda é vivo,
transformados, não experimentarmos a morte e sermos arrebatados com ele para os ares. Porém, uma coisa é certa: Jesus voltou para o Eude e para esse irmão que eu fiz a unção dele. Porque a volta de Jesus não está mais longe do que o dia da minha morte. O dia que eu morrer, de acordo com Eclesiastes, tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde vais, não há lazer, não há cultura, não há ciência, não há trabalho, não há coisa alguma. A memória jaz do esquecimento, até a volta de Jesus. E quando nós terminamos uma santa ceia como esta, e ao termos participado, a bênção de Deus está sobre nós. Se porventura Jesus voltar para nós, salvos, preparados, e então poderão colocar na lápide do nosso sepulcro, aguardando a volta de Jesus. E tendo Jesus participado da ceia com os discípulos, cantaram um hino e foram para o Getsêmani orar. Irmãos queridos, eu tenho não somente convicção de que Jesus ressuscitou e foi para o céu, por estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e crer pela fé. Mas um dia, há não muito tempo atrás, eu entrei naquele sepulcro, lá em Jerusalém, baixei a cabeça, estreito, um pequeno túnel cavado na rocha, como um quarto à direita, cavado assim na rocha, com um lugar para pôr o corpo. Eu entrei, olhei, não tinha nenhum caixão ali, não havia nenhum corpo embalsamado. E do período que antecedeu Jesus, eu fui no Museu do Cairo e eu vi uma porção de múmias embalsamadas. Nenhum deles ressuscitou, estão lá. Eu vi as múmias embalsamadas, com muito mais de 2000 anos. Mas o sepulcro de Jesus está vazio. Ele ressuscitou, ele está no céu, e os remidos cantam, aleluia, toda a glória. E no 13, que nós vamos cantar agora, louvamos-te, ó Deus, por este dom. Qual dom? De Jesus, que por nós, pecadores, morreu na cruz, e o sepulcro está vazio, foi para o céu e voltará. E os remidos então cantam, aleluia, toda a glória, te rendemos por esse dom maravilhoso. Deus seja louvado, porque Jesus está no céu, voltará e dirá o nome de cada um e falará, vinde. E vai dizendo, vinde, benditos do meu Pai. Venha para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Então todos que estão aqui, que levantaram a mão, agora levantarão as duas mãos e dirão, eu vou, estou indo. Desse momento até a volta de Jesus, não desista. Satanás vai fazer tudo para te arrebentar. Não esqueça que ele é o inimigo vencido. Vencido na cruz do Calvário. A Deus toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus pelo dom de Jesus. Vamos levantar e cantar com todo entusiasmo o hino 13. Deus pelo dom de Jesus
antes da oração, porque esta oração é feita também com os amigos internautas, vamos estar orando pela Marisa Vieira Ramos de Oliveira, que Deus abençoe Marisa. Estamos orando pelo Alexandre Nazaro, o Alex e a família, que Deus abençoe. Estamos orando pelo irmão Walter Cardoso, lá de Salvador, na Bahia, que sempre mantém contato, pelo Ederaldo da Penha, que Deus abençoe, e estaremos orando pelo Cleiton. E aqui eu tenho a Cláudia. A Cláudia diz que eles estão assistindo ao vivo e depois vão ver pelo YouTube, e eles estão neste momento em casa em 15 pessoas. Que Deus abençoe, Cláudia. Eu recebi o seu recado e Deus seja louvado. Estão em 15, um pequeno grupo. Que Deus abençoe, participaram aí da ceia conosco. Bem como 33 PCs e 11 celulares. Esses celulares estão rodando aí de carro, não sei aonde, e estão assistindo pelo celular. E mais 2 tablets e 48 computadores de São Paulo, Salvador, Ribeirão Preto, Maringá, Curitiba, Americana, Mogi Guaçu, Andira, Diadema, Santa Bárbara do Oeste. Deus seja louvado porque é triplicado o número de pessoas que estão aqui na igreja com os internautas que nos acompanham. E ao terem cantado conosco, louvamos-te, ó Deus, a Deus, nessa última prece, toda a honra, toda a glória por esta 1h06 que estivemos aqui. Como o tempo passou rápido. Vamos voltar agora para casa aliviados do fardo, da nossa dor, da nossa culpa, justificados por esse sacrifício maravilhoso de Jesus, encontramos paz. E a paz deixa você bonito, bonita, porque a paz no coração dá o coração alegre, e o coração alegre deixa o rosto formoso. Todo mundo aqui está lindo, Deus seja louvado. Querido e bom Deus, ao voltarmos agora para casa com esta alegria e esta paz, suplicamos para todos nós que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe agora com muito amor e nos dê a bênção da paz, do perdão, da felicidade, do mais puro e verdadeiro amor e a paz da esperança da volta de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Podeis vos assentar? Que Deus a todos abençoe. Nós vamos estar à porta dando um abraço nos irmãos, e eu vou pedir que a Cris repita aquele hino que ela tocou na hora, com aquele som, com aquelas vozes tão lindas que nós ficamos refletindo, que parecia um coral cantando. Repita, por gentileza, a Cris querida, a nossa pianista. Uma semana feliz, uma semana abençoada na paz do Senhor. Vão para casa e não briguem no caminho. Mantenham a paz e a harmonia, que Deus a todos abençoe. Amém.